Muito bem, quando nós estudamos a história do povo de Israel, nós vemos que a história começa com Abraão, um homem que foi chamado por Deus da sua terra, de uma cidade, de uma metrópole tão grande, onde havia um comércio adiantado, uma cidade muito boa, com uma estrutura excelente, uma cidade bem grande, uma metrópole. Era a cidade de Ur, na Caldeia, Ur dos caldeus. E Deus chama Abraão, que era um comerciante. Deus o chama para deixar a sua terra, a sua parentela e ir com o Senhor para um lugar que Ele lhe mostraria. Abraão vai para o lugar, Deus o leva no Oriente Médio, Deus o leva até ali, quase a fronteira com o Egito, na terra de Canaã. Ele se estabelece bem próximo ao deserto do Negev. E ali ele tem a sua família. Aos 100 anos de idade, de uma maneira miraculosa, ele tem o seu filho Isaac. Ele tem o seu filho Ismael, que originou os árabes. Isaac, que deu origem ao povo judeu. E os patriarcas vêm numa sequência de história tão linda. Isaac, Jacó, José, seus 11 irmãos. Uma história que se desenvolve num clima de milagres, intervenção de Deus, mas havendo por parte de cada um deles oração. Oração buscando a Deus nos sacrifícios, ao levantar altares. Nós vamos ver que a história prossegue com Moisés, que tira o povo do Egito. O povo desceu ao Egito por causa da fome, foram como convidados por Faraó na época de José e saem do Egito, também com a permissão do Faraó. Se bem que depois de bastante convencimento por parte de Deus, quando todos os deuses do Egito foram julgados pelas 10 pragas, 10 pragas que mostraram quem era Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, o Criador de todas as coisas, é o Senhor Deus, o grande eu sou, Yahvé, o Deus Altíssimo, El Elohim, o Deus de Israel. Então Moisés está com o povo ali no deserto e Deus manifestando o seu poder. Moisés entrega o cajado, a liderança para Josué. Josué entra com o povo na terra prometida e eles têm durante 5 anos guerras e vencem as nações que estão em Canaã, tomam posse da terra que Deus lhes deu, porque aquelas nações daquela terra, o pecado deles encheu a taça diante de Deus. O satanismo, a maldade, a violência, a imoralidade. Nós sabemos que todas as civilizações começam a entrar em crise quando elas entram nessa, podemos dizer assim, nessa ciranda de pecado, de maldade, de violência, quando a vida vai se tornando insuportável. Então vem o juízo de Deus. O juízo veio sobre Canaã. O povo de Israel tomou posse daquela terra que Deus lhes dera por herança. E ali estabeleceu-se o tempo dos juízes. Vários juízes, Sansão, Jefté, vários estiveram ali dirigindo o povo de Israel. Veio o período dos reis. O último juiz foi Samuel, o primeiro rei Saul. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi, Salomão. E no reinado de Saul, Davi e Salomão, o reino era unido, era íntegro. A partir do filho de Salomão, Roboão, o reino se divide em reino do norte com 10 tribos, capital Samaria, o reino do sul, Judá com a sua capital em Jerusalém. E o reino dividido, as tribos do norte são levadas cativas para a Síria, com Rabsaque, o rei da Síria, Senaqueribe, então leva o povo cativo para a Síria. São as chamadas as 10 tribos perdidas de Israel, que nunca mais retornam para o seu povo. Se bem que em Judá, aqueles representantes de todas as tribos que amavam ao Senhor, preferiram morar em Judá, em Jerusalém, estar ali buscando ao Senhor. E então, pouco tempo depois, 186 anos depois que o reino do norte foi levado para a Síria, o reino do sul também é levado cativo para a Babilônia. Ficam em Babilônia durante 70 anos, conforme a profecia do Senhor dada pelos lábios de Jeremias. E eles ficaram 70 anos em Babilônia, exatamente porque Deus havia dado uma ordem que a cada 7 anos
a terra deveria descansar. A terra deveria ser lavrada, sulcada 6 anos, colhida o fruto dela. E no 7º ano era o ano sabático. A terra não poderia ser trabalhada, ceifada, não poderia haver semeadura, preparo da terra. Era para que a terra descansasse para refazer as suas forças para novas colheitas. E o povo, na sua ganância para ganhar dinheiro, não deixava a terra descansar. E durante 490 anos, o período dos reis, em que estiveram ali na terra e que não deixaram a terra descansar, Deus então disse, vai haver um período sabático. 490 dividido por 7, 70 anos. 70 anos em que a terra de Israel descansou de toda a semeadura e colheita daqueles anos todos. Estiveram 70 anos no cativeiro e depois retornaram com Esdras e Neemias. Mas neste tempo em que estiveram cativos em Babilônia, nestes 70 anos, algumas coisas aconteceram na história de Israel. E vamos ver como que eles se comportaram nesse período do cativeiro. No período do exílio, os judeus criaram as sinagogas, onde o seu culto se desenvolveu e oravam voltados para Jerusalém. Eles foram tirados de Jerusalém, o templo foi destruído, tudo foi queimado, tudo foi destruído, estava tudo em ruínas. Como iriam orar? Como iriam apresentar os sacrifícios? Eles não poderiam fazer os seus sacrifícios a Deus numa terra estranha. Deus havia escolhido Jerusalém para isto. E então eles criam as sinagogas. Sinagogas com o mínimo de 10 judeus. Pode-se levantar uma sinagoga em qualquer lugar do mundo. E eles vão orar, ter o seu culto, a sua oração voltados para Jerusalém. Porque em Jerusalém estava o templo, em Jerusalém estava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Então, surge a sinagoga no período do exílio. O templo de Jerusalém fora totalmente destruído e os ritos e sacrifícios do culto a Jeová não podiam ser ministrados em Babilônia. O Salmo 137 nos diz que, junto às 136, junto às margens dos rios de Babilônia, os babilônios pediam aos judeus, aos cativos, que cantassem as canções de Israel. As canções tão lindas, com dança, com palmas, com aquelas danças tão lindas, judaicas, hebraicas. Mas eles disseram, penduramos as nossas harpas nos salgueiros, pois como poderíamos entoar um cântico ao nosso Deus em terra estranha? Não dava para ter o mesmo culto, a mesma alegria em terra estranha. Mas eles tinham de orar, eles tinham de buscar a face do Senhor, então surgiram as sinagogas. Sinagoga não era um templo, sinagoga não tinha ali a divisão do tabernáculo, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, absolutamente. Era apenas um salão de culto, bem semelhante ao culto dos cristãos. A liturgia que nós temos no culto cristão, nas igrejas cristãs hoje, principalmente as igrejas evangélicas, segue exatamente a liturgia das sinagogas, onde há oração, louvor e adoração em cânticos, e então a leitura da palavra e a explicação da palavra de Deus. Era esta a ordem do culto nas sinagogas. Então vamos ver que aconteceu algo na história de Israel. Vamos ver que judeu, a partir de então, não era apenas o que nascia na comunidade de Israel, mas alguém que escolhera ser judeu. Vamos ver que a partir desse tempo, então, algo vai acontecer. O culto, os cânticos, o modo de ser, de viver, a santidade daquele povo, ou a busca pelo Deus de Israel, principalmente com homens que foram para a Babilônia, um naipe de homens maravilhosos, como Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, cujos nomes foram mudados para Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Eles deram testemunho do Senhor. Eles preferiram morrer, preferiram ir para a fornalha do que negar o seu Deus.
Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões do que orar para o rei e deixar de orar para o Senhor 3 vezes ao dia. E estes homens elevaram o nome do Deus de Israel em terra estranha, fizeram renascer um avivamento no coração dos judeus, a fidelidade ao Senhor. Em Babilônia, Israel foi curado da idolatria. Em Babilônia, Israel pôde ver quem era o seu Deus verdadeiramente, através do testemunho destes homens. Como é importante termos pessoas que realmente amem ao Senhor e o busquem para levar outros a amarem ao Senhor também. No exílio, o centro da comunidade religiosa era a sinagoga. Então, aqueles 70 anos em que estiveram em Babilônia, são criadas as sinagogas nas pequenas cidades onde estavam. Na grande Babilônia, na cidadela de Suzã, havia então pelo menos uma sinagoga, um lugar onde os judeus podiam se reunir. E quando se reuniam, eles oravam, eles liam a palavra. Havia os intérpretes da lei que vão surgir nesse tempo, os amanuenses, os copistas, aqueles que estão copiando os manuscritos, o Antigo Testamento, a Torá, eles vão ensinar a palavra de Deus. E isto foi muito importante na história de Israel. Estavam entre as obrigações do judaísmo a circuncisão. Nesse período, então, nós vamos ver que entre aquilo que era obrigatório para os judeus, aquilo que distinguia o judeu de todos os outros povos, estava ali o sinal da circuncisão. A circuncisão foi estabelecida pelo Senhor com Abraão. Abraão foi circuncidado no mesmo dia que o seu filho Ismael. Ismael tinha seus 13 anos, Abraão foi circuncidado no mesmo dia que Ismael e todos os servos nascidos em casa. Essa circuncisão estava dizendo, estamos em aliança com Deus de Israel. Estamos em aliança com o único e verdadeiro Deus. A circuncisão era um sinal externo de uma aliança interior, de obedecer ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, que passa a se chamar Deus de Isaac, Deus de Jacó ou o Deus de Israel. Então a circuncisão, ela foi muito bem observada no judaísmo, observada ali naquele período do cativeiro. Também entre as obrigações do judaísmo estava o jejum, o Yom Kippur. Yom Kippur, ou Dia do Perdão, era exatamente aquela festa quando, em um dia especial no ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios, para que houvesse o perdão para toda a nação. O sumo sacerdote se preparava, se santificava para poder entrar no Santo dos Santos. E ali todos ficavam aguardando a sua ministração a Deus. Ele levava o sangue, pedindo perdão por toda a nação. E agora o Yom Kippur em Babilônia, como poderia ser? Como haveriam de comemorar, como haveriam de viver a realidade do Yom Kippur? Sim, eles não tinham o Santo dos Santos, eles não tinham a Arca da Aliança. O sacerdote não podia entrar além daquele véu ali no lugar santíssimo, porque o templo fora destruído, mas eles podiam jejuar. Eles podiam colocar cinza sobre a sua cabeça e suplicar o favor de Deus, e suplicar o perdão para toda a nação. Então foi se estabelecendo princípios, colunas do judaísmo no período em Babilônia, longe do templo. A circuncisão e o Yom Kippur, o jejum. Também entre as obrigações do judaísmo estava a observância do sábado. O sábado era algo assim tão forte dentro do judaísmo que muitas guerras houve no período interbíblico, ou seja, no período depois que retornaram para a terra prometida, para Israel, depois do cativeiro, antes do Novo Testamento, antes da vinda de Jesus. Houve guerras dos gregos ou do exército
que Alexandre deixou, houve os Seleucidas, houve muitas incursões deles, muitas investidas deles, exatamente no sábado. Porque no sábado os judeus estavam no seu dia de descanso. Eles não faziam absolutamente nada, não pegariam em armas. Até que um sacerdote disse, nós temos de pegar em armas, mesmo no sábado, para defender o nosso povo. Mas o sábado foi estabelecido muito forte ali em Babilônia, prosseguindo a história de Israel, prosseguindo aquele tempo todo do Antigo Testamento, mas se fortaleceu ainda mais a guarda do sábado no exílio de Babilônia, naquele período em que estiveram 70 anos como cativos em Babilônia. Não cativos, presos ou escravos, eles eram livres para poder ter o seu comércio, a sua vida, mas eles estavam longe da sua terra. E só voltariam com a possibilidade, só voltariam com a permissão do rei. Então nós vemos que persistiu a guarda do sábado com muita força em Babilônia. Também entre a obrigação do judaísmo estava a oração. Então, a circuncisão, o jejum e a oração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que as águas espumejem, ainda que pela sua braveza as ondas venham a fazer e trazer tanto prejuízo. Este salmo é um pedido pela proteção do Senhor. Nós sabemos que precisamos orar pela proteção de Deus. Temos visto tantas catástrofes, terremotos, enchentes, furacões, temos visto tantas coisas acontecendo sobre a terra e devemos ter esta palavra de Deus em nossos corações, em oração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mas ainda nos Salmos, nós vamos ter um exemplo de pedido de cura, como o Salmo 6. No Salmo 6, nós encontramos o salmista Davi pedindo por cura. Ele diz, volta-te, Senhor, no verso 4, livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar no meu leito as minhas lágrimas, de lágrimas o alago. Ele está orando, pedindo a Deus por cura. Nós devemos orar, pedindo ao Senhor por cura. Esta é a palavra de Deus e Ele é fiel e bondoso para fazer isto. Nos Salmos, então, temos tantos exemplos de oração. Temos também orações de louvor, como o Salmo 103, 104, 107. O Salmo 103 nos diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Temos também exemplo de oração e sacrifícios, exultação pelas bênçãos do Senhor. Salmo 54, 6, o 66, 13. Este salmo nos diz assim, no Salmo 54, versículo 6, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Então, a palavra de Deus nos ensina a orar. Você tem modelos de oração aí no Antigo Testamento. Abra os Salmos e comece a orar de maneira linda, de uma maneira eterna, de uma maneira que entra nos céus e penetra no coração de Deus. Ore, busque ao Senhor, aprenda a orar e receba as bênçãos que vêm do alto. Amém?